mais comunicativo vence o melhor e quem fala bem enriquece. E eu sei que você várias vezes fica muito nervoso quando você é chamado para fazer uma apresentação e também morre de vontade de começar a criar conteúdo, a gravar seus vídeos, mas você trava toda hora que você tem que começar. Mas eu tô aqui exatamente para te ajudar nesse processo. Depois do grande sucesso da nossa primeira edição da imersão Comunique, Cresça e Enriqueça, eu vou fazer a segunda edição nos dias 31 de maio e 1 de junho. Lá eu vou te ensinar como construir a sua autoridade, como falar com influência, como vender com naturalidade e o mais importante, como impactar as pessoas que estão te ouvindo. Nessa imersão eu vou te provar que comunicação e oratória não são um dom, mas uma habilidade 100% treinável. Já dizia Warren Buffett que o único diploma que ele tem empregado no escritório dele é do curso de comunicação e oratória que ele fez com Dale Carnegie, um dos maiores influenciadores, pensadores e treinadores de grandes empresários que a história da humanidade já viu. E o próprio Dale Carnegie, no instituto dele, fez uma pesquisa onde ele diz que 85% do seu sucesso financeiro, do seu sucesso profissional, vem das suas habilidades de engenharia humana. O que é engenharia humana? Engenharia humana nada mais é do que as suas habilidades soft ou as suas habilidades relacionais. E a principal delas é a sua habilidade de comunicação, de influência e persuasão com outras pessoas. Nessa imersão dos dias 31 de maio e 1 de junho, eu vou te ensinar como fazer tudo isso que eu mencionei de uma forma muito inteligente e estratégica, com base no meu método, que é o método Elos, que vai lá na retórica de Aristóteles, um dos maiores comunicadores da história da humanidade, onde a gente vai aprender primeiro, ethos, como construir uma autoridade relevante. Em segundo lugar, patos, como gerar conexão com a sua audiência. E em terceiro lugar, logos, como trazer a racionalidade e os aspectos práticos dentro da sua comunicação. Por fim, no quarto pilar, a gente tem a praxis. Afinal, comunicação e oratória só se desenvolvem treinando e com feedback. E é exatamente isso que eu vou fazer com você na imersão dos dias 31 de maio e 1 de junho. Mas vamos lá, você deve estar se perguntando, Vitor, como que isso funciona? É exatamente o que eu vou te mostrar agora. Você tem vários problemas de comunicação. Você não sabe ser objetivo na sua fala, você tem vários vícios de linguagem, as pessoas não entendem o que você diz, elas não prestam atenção no que você diz, você não consegue gerar conexão com as pessoas que estão te ouvindo e isso impacta na sua construção de autoridade, no seu posicionamento, no seu crescimento e no seu projeto pessoal e profissional. Mas eu tô aqui para te ajudar. Presta atenção nesse exemplo. Você escuta no Jornal Nacional uma tragédia. Aquilo não te incomoda tanto. Aquilo te incomoda, mas a sua vida segue. Por outro lado, você vê uma grande tragédia como no filme Titanic. E aquilo dói demais no seu coração durante vários dias. E aí eu te pergunto por quê? Porque Titanic consegue comunicar de forma muito mais inteligente com as pessoas do que o Jornal Nacional, que é puramente informativo. Titanic conecta com a emoção. E é exatamente isso, fazendo uma anamnese dentro da sua jornada, da sua história, que nós vamos construir narrativas inteligentes com storytelling hipnótico das suas apresentações, para que elas sejam muito mais persuasivas, com muito mais impacto e influenciem muito mais as pessoas que estão te ouvindo. Presta atenção no que eu vou dizer. Uma comunicação falha afeta demais as suas possibilidades e as suas chances de sucesso. E quem sou eu? O meu nome é Vitor Guelma e eu dediquei os últimos 3 anos da minha vida para estudar muito sobre comunicação e oratória. Eu fiz uma série de cursos, especializações, especialmente no último ano, foram mais de 30 treinamentos, mais de 50 palestras, mais de 1.500 pessoas impactadas e hoje acumulo mais de 180 mil seguidores nas minhas redes sociais. E o que eu fiz nesse período? Eu investi mais de 100 mil reais em mentorias, treinamentos e aprendizagem, especialmente em comunicação e oratória, para eu te apresentar em 2 dias tudo isso que eu desenvolvi. E uma reflexão para você. O que você acha que Jeff Bezos, Barack Obama, Steve Jobs, Bill Gates, dentre outros grandes pensadores têm em comum? Todos eles são experts em comunicação e grandes líderes gastam aproximadamente 80% do tempo deles com comunicação, seja para falar para uma audiência, seja para falar para a sua equipe, seja para falar para os seus colegas de trabalho, seja para falar para a imprensa. E eu sei que você também quer se tornar uma grande referência na sua área e para isso as suas habilidades de comunicação que vão te fazer mudar de nível. A primeira dica que eu deixo para você e que vai acontecer de forma muito relevante nessa
nessa imersão é a seguinte: nunca negue palco. E foi exatamente isso que aconteceu comigo lá em 2018, quando eu palestrei no TEDx, um dos palcos mais requisitados, mais demandados e mais quistos que a humanidade já viu. Em 2018, depois de participar de um projeto de educação política, onde voluntariamente eu palestrei para aproximadamente 7.000 pessoas, eu fui convidado para palestrar no TEDx sobre educação política, que era o tema que eu praticava na época e que eu atuava de forma relevante dentro desse projeto. E esse palco deu um grande salto na minha vida. Estar no TEDx é para poucos, mas eu quero te ajudar a ter grandes conquistas, assim como eu tive no TEDx, com muita parte prática, com muito treinamento, com muito feedback, coisa que lá em 2018 eu ainda não tinha, mas que em 2 dias eu vou te entregar muito valor e muita prática, com muito comentário sobre as suas apresentações para você mudar de nível. Reflita aqui comigo: as suas relações pessoais, as suas relações profissionais, as suas relações conjugais com seu marido, com sua esposa, com sua mulher, seus filhos, etc. Suas relações familiares, tudo passa por comunicação. E preste atenção no que eu vou dizer agora para você. Se você disse algo para alguém, mas essa pessoa não entendeu, a responsabilidade, ela é sua. Um ponto muito importante que eu vi durante todo esse meu período dando treinamento em grandes empresas, consultoria para alguns empresários e empreendedores, foi um ponto muito importante. Eu já vi pessoas espetaculares de conhecimento técnico, extremamente inteligentes, perderem vaga, perderem oportunidades para pessoas mais comunicativas. E o que eu vou dizer, eu vou repetir o que eu falei lá no início do vídeo: o mais comunicativo, ele vence o melhor. E quem fala bem, enriquece. Outro ponto extremamente importante sobre isso: eu já vi muitas pessoas também morrerem de vontade pro digital ou ficarem muito pé da vida, porque aquele concorrente que é muito pior profissionalmente cobra 4, 5, 6, 7 vezes o valor da sua consulta, do seu produto, do seu serviço. Eu já vi também funcionários de grandes empresas, na hora de serem promovidos, não serem escolhidos, e aquela outra pessoa que é muito mais comunicativa, tem uma habilidade muito mais relacional e consegue ser muito mais relevante na influência sobre outras pessoas, é escolhida para aquela vaga. E você fica onde? Você fica pé da vida de não conseguir essas oportunidades. Lembrando um ponto importante: eu falei sobre construção de autoridade, conexão com as emoções e um discurso inteligente. E é exatamente isso dentro desses 3 pilares que eu vou te ensinar nos 2 dias de imersão. Eu vou te ajudar a destravar o seu medo de falar em público, porque as pessoas normalmente, elas não têm medo de falar em público. Os estudos indicam que, na verdade, as pessoas, elas têm medo de falhar em público. E eu sei que você tem esse medo. Afinal, a dor da rejeição, a dor do não pertencimento e a dor do julgamento, elas se comparam até a dor física pelo nosso cérebro. Então você morre de medo de começar, mas eu tô aqui para te ajudar a dar esse primeiro passo com prática, feedback, treinamento e o meu acompanhamento durante 2 dias na íntegra com os participantes dessa imersão. E um ponto importante sobre essa imersão: ela não vai ser com uma turma grande, para eu dar a minha atenção de forma customizada e individualizada para todo mundo que estiver comigo. As vagas da primeira imersão esgotaram 10 dias antes do início das aulas. Isso porque eu abri a turma faltando 3 semanas para a data que a imersão estava marcada. Presta atenção no que eu vou dizer: não adianta também você ter toda a técnica se você não tiver presença. Um dos principais pilares dos bons comunicadores, que eu sempre falo, é a energia, é a presença, é a entrega, especialmente no palco ou naquele momento de interação. Não é só sobre palco, a gente pode falar também sobre a energia numa reunião que você tem com seus funcionários ou com seus colegas de trabalho, ou a energia que você coloca numa abordagem com sua esposa, seu marido, com sua mulher ou até mesmo com seus filhos. É tudo sobre uma comunicação inteligente, onde a gente vai somar técnica com prática, com presença, para uma comunicação muito mais efetiva e muito mais assertiva. E para finalizar essa linha de raciocínio, não adianta você ter também só presença se você não tiver inteligência e clareza na sua abordagem. E vou voltar então lá no meu método. Lembra dos 3 pilares que eu comentei com você? Primeiro, ethos, construção de autoridade. Em segundo, pathos, conexão com as emoções. Em terceiro lugar, logos, como ser inteligente, como apresentar suas ideias de forma clara, objetiva e concisa. E quem foi Aristóteles, que eu estudei tanto para poder trazer essa metodologia? Aristóteles, um dos maiores comunicadores da humanidade, como eu mencionei, treinador inclusive de Alexandre o Grande, que foi rei da Macedônia. Será que esse cara era ou não um expert em comunicação? Depois dos meus treinamentos lá em Dale Carnegie, onde a gente vai falar também sobre o livro Como Falar em Público e Encantar Pessoas. Dale é muito famoso com o livro Como Fazer Amigos Influentes
Influenciar Pessoas, e um dos melhores livros que eu já li e que eu vou passar também na imersão os principais aprendizados para vocês. E você já deve ter visto por aí um monte de curso online de comunicação, oratória, etc. Sabe qual que é o principal problema de todos eles? Na verdade, nem é só um problema, tem vários. O primeiro, nesses cursos, você não tem um feedback personalizado, um acompanhamento personalizado de um bom mentor que vai estar te acompanhando, vai avaliar os seus pitches, as suas apresentações e vai te dar feedback com os melhores insights para você aprimorar. E outro problema dos cursos online, normalmente você não os assiste até o final, você perde a sua entrega, você não consegue ter acompanhamento e é exatamente o contrário disso que vai acontecer nessa imersão. Como eu já falei, é parte prática dentro do meu pilar da Praxis, dentro da minha metodologia do Elos. E para finalizar, eu queria deixar com você aqui alguns depoimentos das pessoas que participaram comigo da minha primeira imersão nos primeiros 2 dias que eu fiz, nos dias 5 e 6 de abril. E os depoimentos foram surreais. E já vi muita coisa ruim e hoje eu tô muito impressionado com a estrutura que ele montou, a experiência que ele proporcionou pra gente e o conteúdo é indispensável. Eu recomendo, se tiver mais uma imersão, que você venha. Eu achei sensacional. Depois que eu vivi essa imersão, Guilherme me entregou tudo e mais um pouco. Tô encantado, aprendi muito e vou executar daqui pra frente e continuar caminhando com ele. A excelência que ele entrega não só no conteúdo, mas também na toda a experiência aqui que nós estamos tendo. Já conheço o Vitor já tem algum tempo e eu cheguei aqui e fui surpreendido, porque realmente entregou além do que foi prometido. Essa imersão, ela transcendeu comunicação estratégica. Falamos também sobre alguns detalhes muito importantes que são fortemente impactados por uma comunicação inteligente, como vendas, liderança, relacionamento com os clientes, persuasão, influência, que são pontos fundamentais para um crescimento e para uma trajetória de sucesso. E é aqui que eu deixo o meu convite. Dessa vez, nessa turma, vão ser só 40 vagas para participação. E o que eu quero dizer com isso? Se na última imersão as vagas esgotaram com aproximadamente 10 dias do evento, nessa eu tenho certeza que vai ser ainda mais antecipado. Por quê? Porque a gente já tem todos os testemunhos, todos os feedbacks e toda a transformação da primeira turma que aconteceu. Eu te espero lá nos dias 31 de maio e 1º de junho. Por quê? Se você quer aprender a falar com confiança, vender com naturalidade e inspirar quem te ouve, essa é a sua chance. E eu vou te lembrar 2 pontos extremamente importantes. Anota aí. Quem fala bem enriquece e o mais comunicativo, ele sempre vence o melhor.